Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula aqui neste canal. Meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor, e hoje eu gostaria de trazer um autor que foi o autor, digamos, que me formou na escrita. Existe o Guilherme antes de Nelson Rodrigues e o Guilherme depois de Nelson Rodrigues, quando o assunto é visão de mundo e escrita. Tá? E, por incrível que pareça, eu já trouxe alguns autores aqui e eu nunca tinha trazido o nosso querido Nelson Rodrigues. Tá? Então hoje a gente vai analisar uma crônica específica do Nelson que está neste livro aqui, O Óbvio Ululante, Memórias e Confissões. Uma obra-prima de Nelson Rodrigues, um livro publicado em 1968, tá? Então o Nelson ali, entre 67 e 68, ele escreveu crônicas lá para o Globo. E aí em 68 ele publicou, né, o Óbvio Ululante. Óbvio Ululante é um termo que o Nelson se utilizava muito em suas crônicas, né? O óbvio ululante. Né, os modernos não enxergam o óbvio ululante. Ele usava alguns adjetivos muito característicos da pessoa dele, que deixavam as suas frases, os seus parágrafos, as suas crônicas, de maneira geral, como coisas épicas, assim. Ele tinha essas coisas, algo é monumental, é fulminante. Ele tinha essa expressão, assim, da palavra. Porque o Nelson, na minha visão como escritor, ele era um estilista, assim. Você vai lendo as crônicas dele, você enxerga uma música ali sendo composta. É tudo muito bem encaixado, assim. Então, como eu falei, eu vou fazer a leitura aqui, pelo menos de algumas partes de uma crônica que está nesse livro, que para mim é uma das melhores crônicas que está no Óbvio Ululante. E o título dela já diz ao que ela veio. O título é este: Os nossos jovens de ambos os sexos esquecem antes de amar. E nessa crônica, o Nelson ele vai fazer uma comparação entre entre os carnavais da década de 20. O Nelson, para quem não sabe, nasceu em 1912, tá? Lá no Recife. Ele se mudou muito novo para o Rio de Janeiro, então ele viveu depois a vida inteira no Rio de Janeiro, né? Mas ele nasceu lá no Recife. Então ele vai fazer essa comparação dos carnavais de 1920 para os carnavais da década de 60. Mal sabia o Nelson, né, o que ia acontecer mais adiante, né, com a sociedade, com os carnavais, com essa exposição do corpo, enfim. Então, como é que o Nelson começa esta crônica? Quero que vocês prestem atenção, tá? Porque cada palavra, o Nelson, ele não atira palavras ao vento. As coisas são muito bem colocadas na escrita dele. Ele começa assim: Ontem ensaiei um paralelo entre o atual e os velhos carnavais. A dessemelhança chega a ser escandalosa. É como se fossem dois povos, duas cidades, dois idiomas, nada parecidos entre si. O carnavalesco de 1920 ia de paroxismo em paroxismo. Ninguém dormia, ninguém comia. Era uma resistência física absurda. O sujeito começava no sábado e varava o domingo, a segunda e a terça. Só apagava na quarta. Era uma danação unânime de 4 dias. Escrevi que o mistério desse formidável dinamismo era o pudor. Então, o que o Nelson quis dizer até aqui? Que essa energia, esse paroxismo, né, essa entrega das pessoas no Carnaval de 1920 se dava pelo pudor. Por quê? Porque quanto mais você esconde as coisas, mais vontade dá de desbravar aquelas coisas. É basicamente isso. Hoje, a própria palavra está morta. As novas gerações não conhecem, abre aspas, o pudor físico. Ainda ontem, passei pela Avenida Atlântica. Fiz o itinerário obrigatório do Forte ao Leme. Vi várias vezes esta cena. Uma menina linda, de biquíni, comprando um refrigerante na barraquinha. O crioulo destampava a garrafinha. Estava ali, por certo, um dos brotos mais lindos da terra. Percebam como o Nelson ele pega experiências, momentos banais e
e transforma isso em coisas muito épicas justamente por esses adjetivos que ele usa assim também. O bom escritor ele tende a fazer isso mesmo. Ele pega coisas ordinárias e dá um toque extraordinário naquilo. Tem uma visão extraordinária do ordinário. O Nelson conseguia fazer isso com maestria, transformava coisas banais em momentos épicos assim. Então, estava ali, por certo, um dos brotos mais lindos da terra, mas aquela nudez dentro da luz não interessava a ninguém. Olha que coisa linda. Aquela nudez dentro da luz. A garota vinha do mar. Agora, imagina isso aí, ó. Olha só. A garota vinha do mar. As gotas se estilhaçavam nas suas costas, no ventre perfeito. Porra, que coisa linda. E ela, na graça inconsciente do seu gesto, bebia pelo gargalo. O crioulo do grapete não lhe fazia concessão de um olhar, nenhuma curiosidade. Olhava para outro lado e era cego, surdo e mudo para a nudez adolescente, tão próxima, tangível. É muito possível ver a cena, né? Essa garota, essa adolescente, saindo do mar, aquele corpício, violão, né? As gotas se estilhaçando em suas costas. Ela chega na barraquinha do crioulo do grapete e pede um refrigerante, abre o refrigerante e toma assim pelo gargalo, assim. Tu imagina a cena, né? E o crioulo, e esse é um ponto muito, muito fundamental também das crônicas do Nelson, ele tinha personagens muito icônicos, né? Ele tinha, bom, o crioulo do grapete é um, tem o Palhares, que é o canalha honesto, tu tem a Granfina com narina de cadáver. Enfim, o Nelson era muito bom em criar esses personagens icônicos em suas crônicas. E o crioulo do grapete ele sempre usava quando ele ia falar de desejo e tédio, assim. Então por quê? Porque imagina, o crioulo do grapete estava ali, né, na beira da praia, ali no Rio de Janeiro, com sua barraquinha vendendo refrigerante. Então ele passava o dia todo vendo musas, vendo semideusas de biquíni. Então chegava um ponto que de tanto ele olhar aqueles nus absurdos em sua frente, aquilo parava de fazer efeito. Simplesmente isso. Então ele fala aqui, né, que o crioulo do grapete ele era cego, surdo e mudo para a nudez adolescente. E é isso, basicamente, o que nós podemos dizer que acontece hoje. Por quê? Quanto mais as coisas foram se tornando escrachadas, né? O nu foi se tornando cada vez mais banal, escancarado, nós fomos nos tornando esse crioulo do grapete. Quer dizer, a coisa fica tão... Imagina, hoje, meus caros, hoje, um moleque de, sei lá, 14, 15 anos, ele, numa tarde, ele vê mais mulheres nuas e fazendo coisas absurdas, né? Sexo com, sei lá, 2, 3, 4 caras, fetiches malucos. Ele vê mais coisas nesse sentido do que um homem da década de 60, 70 via em sua vida inteira. Então é óbvio que esse cara ele vai começar a ter um tédio da própria realidade, da própria vida. E o Nelson continua aqui. Eis o que eu queria dizer. As duas coisas seriam impossíveis no velho carnaval. Nem a nudez da menina, nem o tédio do homem. Porque essas duas, a nudez e o tédio, elas estão intrinsecamente ligadas. Quanto mais nudez, mais tédio da carne. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos nudez, quanto mais a mulher se guarda, né, mais vontade dá de desbravar aquela mulher. Inclusive, tem um trecho de uma crônica minha, que foi uma crônica, uma das crônicas mais visualizadas, que é uma crônica intitulada 11 centímetros, que eu falo exatamente isso aqui, ó. Sexo e desejo não foram feitos para a luz. E há uma obsessão da modernidade em explicar o sexo, em teorizar o desejo, em mecanizar a libido, em iluminar a sexualidade, sem perceber que, ao fazê-lo, estão atirando o mistério pela janela e, junto com ele, o desejo. Não é de se admirar que grande parte das pessoas sofram diariamente de tédio. O mundo está nu. Em pelos, há um cruel tédio visual de tantos nus absurdos. Entregaram um ouro sem antes dar as pistas. Escancararam em vez de sugerirem. E agora esquecemos antes de amar e sentimos o tédio antes do desejo. E só por esse trecho você já consegue perceber
em como eu fui inspirado por Nelson Rodrigues, né? Eu falo, o Nelson Rodrigues é o autor que eu mais li na minha vida. Eu basicamente li toda a sua obra. Talvez o que faltou foi alguma peça de teatro que eu não li inteira. Mas de resto dos livros dele, crônicas, contos, basicamente eu li todos. Então não tem como eu não trazer o Nelson, né, para minha escrita. Mas enfim, voltando aqui a crônica dele, né? Lembrei o biquíni porque nunca a mulher se despiu tanto para os 4 dias. Nos bailes, nas esquinas, nas calçadas, nos jardins, há uma nudez indiscriminada e obsessiva. E vem um cruel tédio visual de tantos nus absurdos. Quase a mesma frase que eu construí ali, né? Vou dizer o óbvio, mas paciência. Antigamente, o carnaval era a mulher. E só ela existia. Por trás da máscara, dentro da fantasia, sem deixar de fora uma nesga de carne, não precisava ser feia, simpática, bonita, ou jovem, ou por outra. Todas eram lindas. Para o Nelson, a nudez era sagrada. E o Nelson realmente ele tinha essa ideia de que nós começamos a morrer depois que nós atiramos o amor pela janela e ficamos só com o sexo, né? Tanto é que o Nelson falava, o sexo sem amor é uma cristalina indignidade. E ele fala isso aqui neste livro, que é um livro escrito, na verdade, pela filha dele, se eu não me engano, a Sônia Rodrigues. Nelson Rodrigues por ele mesmo, eu vou deixar depois aqui nos comentários o link, caso alguém queira adquiri-lo, que é um livro muito bom, tá? Ela separa alguns trechos do Nelson, é quase como se fosse uma biografia do próprio Nelson, né? Então, olha só o que o Nelson escreve sobre essa questão de nudez e amor, para vocês terem uma dimensão de como o Nelson olhava para essas coisas. Eu sou um romântico num sentido quase caricatural. Acho que todo amor é eterno e se acaba, não era amor. Para mim, o amor continua além da vida e além da morte. Digo isso e sinto que se insinua nas minhas palavras um ridículo irresistível. Mas vivo a confessar que o ridículo é uma das minhas dimensões mais válidas. O sexo sem amor é uma cristalina indignidade. Sempre que o homem ou a mulher deseja sem amor, se torna abjeto. Uma mulher não tem o direito de se despir sem amor. Mesmo o biquíni, mesmo o decote. E repito, nenhuma forma de impudor é lícita se a criatura não ama. Quer dizer, para o Nelson, você só poderia se despir para o ser amado, no casamento. Homem e mulher, tá? Se a criatura não ama, não pode usar biquíni, ou usar certos decotes, ou qualquer outra forma de impudor. Então percebam como o Nelson, muitos poderiam falar, mas é um velho moralista. Mas o Nelson não é um moralista no sentido de que é um homem que caga regras, né? Ele é um moralista porque ele era um especialista na alma humana. Sem falar no fato de que o Nelson sempre colocava o dele na reta. Não era um homem que se achava acima de todo mundo e falava de cima para baixo. Ele confessa os seus pecados em suas crônicas, né? Ele confessa suas misérias. E é justamente por olhar para si mesmo dessa maneira tão sincera que ele consegue descrever de maneira tão acertada a alma humana. E para finalizar, claro que eu não vou ler toda a crônica aqui, mas no final ele fala o seguinte: sábado começará um novo carnaval, mas sabemos que nos bailes e nas ruas a mulher será uma figura secundária para o homem. Do mesmo modo, o homem será secundário para a mulher. Ontem, o médico me confessava o seu espanto. Os nossos jovens, de ambos os sexos, esquecem antes de amar e sentem o tédio antes do desejo. E eu acrescento, pois mataram o mistério. Até eu depois, reescrevendo essas frases que eu acho maravilhosas, né? Essa questão dos nossos jovens, né? Eles esquecem antes de amar e sentem o tédio antes do desejo. É bonito de ler isso, né? Depois, quando eu fui escrever outras crônicas, eu até reformulei um pouco. Eu botei assim, os nossos materialistas de ambos os sexos. Não é nem só os jovens, né? Porque aqui ainda eram jovens. Mas hoje é a sociedade de maneira geral. Nós, ao longo do tempo, fomos nos tornando cada vez mais materialistas, apegados às coisas materiais, achando que a matéria vai nos salvar, um corpo nu vai nos salvar. Loucura.
Então é por isso, né, que os nossos materialistas de ambos os sexos, eles esquecem antes de amar, sentem o tédio antes do desejo, pois mataram o mistério. Então fica aí a reflexão de como nós precisamos cultivar o mistério. Tudo bem, talvez no mundo é muito complicado, né? Mas pelo menos na nossa vida, que nós cultivemos o mistério, que nós não se entediemos antes de amar e nem sintamos o tédio antes do desejo. E a gente só consegue fazer isso com esse pudor, inclusive dentro dos nossos casamentos, da nossa família. Esses tempos atrás eu gravei sempre um trecho que eu falava sobre isso, né? Hoje, dentro das famílias não tem mais esse respeito ao outro, essa dignidade com o outro. Né? Hoje, marido e mulher cagam de porta aberta, ficam nus em qualquer lugar da casa, sem se importar com a presença do outro, sem perceber que ao fazer isso, eles estão se matando, eles estão tirando esse pudor, e justamente ao tirar este pudor da equação, o que acontece? Tédio. Cada vez mais você vai se entediando do outro, porque também vai perdendo um pouco esse respeito, né? Vai perdendo um pouco também os formalismos das coisas, né? Enfim, meus caros, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham, pelo menos que eu tenha conseguido passar um pouco da maestria de Nelson Rodrigues aqui nesta crônica. Tá bom? Então é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.